coisa muito importante para a gente. Todo mundo tem que almejar, todo crente tem que almejar crescer espiritualmente. E existem caminhos para isso. Para a gente poder crescer espiritualmente, não é uma coisa inalcançável. Todos nós podemos alcançar crescimento espiritual. A gente precisa de ter intimidade com Deus, a gente precisa de crescer, conhecer mais a Deus. E quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai fazer a vontade dele. Não é verdade? Quanto mais você conhecer, se a gente erra muito na vontade de Deus, é sinal que não estamos conhecendo tanto a Deus assim. Mas se a gente acertar aquilo que Deus quer, igual por exemplo o rei Davi, que ocorre agora o rei Davi, que em algum momento da vida dele, Davi não era um cara perfeito, mas ele era um homem que ele amava Deus, ele queria ter intimidade com Deus, ele buscava a vontade de Deus. E um dia Deus fala para ele assim: como que você sabe o que está no meu coração? Porque Davi fala assim: eu quero construir um templo para Deus, eu tenho um palácio para mim, e a arca do Senhor está numa tenda, eu quero fazer um templo bem bonito, muito bem feito, à altura do Deus que a gente serve. Tem que ser muito melhor que o meu palácio, tem que ser um lugar muito mais especial que isso. E ele então faz um projeto, e aí Deus chama um profeta e fala: olha, Davi, você não vai construir, seu filho vai construir isso, mas você não vai construir porque você foi um homem de guerra, você derramou muito sangue, então você não vai poder construir, mas o seu filho vai construir. E ele teve um filho chamado Salomão, que vem da palavra Shalom, Shalom, que traz para a gente a palavra paz. E foi o reino de paz, o reino de Salomão, onde ninguém atacava Israel. Foi um reino onde Israel enriquecia cada vez mais, as coisas prosperavam no reino deles. Então, você vê, não é uma coisa não alcançada. Todos nós podemos alcançar o crescimento espiritual. E para isso a gente tem as disciplinas espirituais. A gente tem oração, que está à nossa disposição. Você pode orar todo dia. Ninguém vai reclamar com você, fala: pô, você está orando demais. Ninguém vai falar isso de você. Você está lendo muito a Bíblia. Eu espero que ninguém fale isso para você. Então a leitura da Bíblia também é uma disciplina espiritual para a gente conhecer Deus, a gente estudar a palavra. É uma disciplina espiritual também o jejum, a gente jejuar, a gente louvar a Deus, a gente adorar a Deus, é uma disciplina espiritual também, A gente pode usar isso como uma disciplina espiritual para a gente poder conhecer mais o Senhor, ter momentos de oração, de adoração ali, de cânticos ao Senhor. Então elas vão ajudar a gente a conhecer a Deus, vão ajudar a gente a ter experiências espirituais. Só que ainda que você faça tudo isso, ainda assim você não vai alcançar um nível máximo de intimidade com Deus. Sempre você vai estar insatisfeito. Sempre você vai falar assim: poxa, parece que está faltando alguma coisa. Sempre parece que vai estar faltando alguma coisa. Porque na verdade, intimidade não é só a gente fazer práticas espirituais. Intimidade só pode crescer com relacionamento. E relacionamento exige da gente responsabilidade. Relacionamento exige responsabilidade. Hoje as pessoas não entendem muito isso, porque elas vão se relacionar com as pessoas e elas se entregam umas às outras, assim, sem pensar em nada, só depois que ele pensa na besteira que ele fez, ou ela pensa, principalmente as moças são muito prejudicadas, porque às vezes se entrega por uma coisa que de repente um homem que não é homem de verdade, que não assume a parada. Por isso a gente é a favor da corte, para que isso não aconteça, para proteger as pessoas, para proteger os nossos jovens. Mas não existe, não dá para a gente se relacionar sem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. E responsabilidade fala da gente ter aliança.
Responsabilidade fala da gente ter aliança, da gente assumir um compromisso. É muito fácil as pessoas se juntarem. Estou colocando essa questão do casamento, que é uma coisa muito real para a gente poder falar das coisas espirituais. Então, no relacionamento, enquanto a pessoa não coloca uma aliança no dedo, não assume a responsabilidade, fala, não vou, e ele assina lá um documento lá, ele ainda não está no jeito. É sinal que ele não tem uma responsabilidade sobre aquilo. E se não tem responsabilidade, qual que é o natural? É não ter intimidade. A intimidade, o conhecimento, o ver um ao outro nu, enxergar a nudez um do outro, precisa ter responsabilidade. Porque você vai estar tocando no corpo que é do outro, e o outro vai estar tocando no corpo que é teu. Isso é intimidade. Então, intimidade só existe, verdadeira intimidade, se houver responsabilidade. Responsabilidade. Talvez seja por esse motivo que a Bíblia então mostra para a gente alguns níveis diferentes de relacionamento que as pessoas tinham com Jesus e tinham com Deus também. Eu quero mostrar no Novo Testamento alguns tipos de relacionamento que as pessoas tinham com Jesus, e a gente olhar, a gente analisar, olhar para a nossa vida, refletir na nossa vida e ver se o nosso relacionamento está batendo com um desses relacionamentos aqui. Tá certo? Espero que você tenha entendido até aqui, porque eu vou falar do primeiro relacionamento, e o primeiro relacionamento que Jesus teve foi com a multidão. Multidão, você vai ver na Bíblia, várias vezes a multidão vai ao encontro de Jesus. Muitas vezes Jesus vai ao encontro da multidão, ele vai onde as pessoas estão. E esse tipo de relacionamento é o tipo de relacionamento mais raso que pode existir na nossa vida. Se nós somos multidão, e na igreja tem esses 3 tipos de relacionamento que nós vamos falar, em toda igreja tem. A igreja no mundo inteiro tem gente nesses 3 níveis de relacionamento. Multidão. Esse é o nível mais raso, E eu quero ler com você lá em João capítulo 6, versículo 2. Aleluia. Por que essa multidão ia atrás de Jesus? Por que eles iam atrás de Jesus? João capítulo 6, versículo 2 diz assim: olha, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Quer dizer que as pessoas iam atrás de Jesus porque elas tinham visto os sinais que ele fazia. Por causa disso elas iam atrás de Jesus. Ainda no versículo 26, aí no meu capítulo, João 6 ainda, o versículo 26, o que acontece? As multidões, elas começam a ir atrás de Jesus em algum lugar, e de repente eles sobem lá no barco deles, lá seguem o barco de Jesus. Quando chega lá do outro lado, lá Jesus não está lá, entendeu? Eles vão para outro lugar, eles estão sempre procurando por Jesus. E aí Jesus responde, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quer dizer que as pessoas iam atrás de Jesus por causa do pão, porque comeram até não aguentar mais. Comeram até não aguentar mais. Então o interesse da multidão não era realmente em Jesus, mas naquilo que Jesus podia fazer. Entendeu? Naquilo que Jesus podia fazer por elas. Então, se Jesus podia dar pão, então eu vou atrás de Jesus. Se Jesus podia curar, então eu ia atrás de Jesus. Se Jesus podia fazer e resolver algum problema meu, então eu ia atrás de Jesus.
Então Jesus ele curava, operava milagres, Jesus alimentava as multidões, Jesus se compadecia das multidões, Jesus sentia compaixão das multidões, ele olhava para a multidão e ele sentia compaixão, as pessoas eram tocadas por ele, e Jesus nunca abandonava as multidões, mas as multidões abandonavam Jesus. Porque quando Jesus ele chega lá no tempo da morte dele, e ele chega diante lá de Pilatos, né, que era o governador, ele está lá e as pessoas estão falando, olha, Pilatos tem lá o Barrabás e tem Jesus, é o dia dele soltar um preso, e as pessoas falam assim, olha, crucifica Jesus, solta Barrabás. A multidão, gente que viu ele operando milagre, gente que comeu o pão que ele transformou, né, que ele fez, que ele multiplicou, e essas mesmas pessoas agora, elas querem a crucificação de Jesus. Então, Jesus ele nunca abandona as multidões, mas as multidões abandonam Jesus. Por quê? Porque a multidão não quer transformação. A multidão quer coisas. A multidão quer bênçãos. Se não tem bênção, ele muda. Se não tem bênção, ele vai para outro lugar. Ele vai procurar. Então, há muitas pessoas na igreja, elas não estão firmes por quê? Porque elas estão atrás de coisas. Elas não têm uma experiência real com Deus, não têm intimidade com Deus, não crescem espiritualmente, por quê? Porque a vida dela é querer alguma coisa para ela, o ego dela é o centro da vida dela. Ela está sempre querendo alguma coisa para ela, e não é problema nenhum a gente pedir as coisas para Deus. Não tem problema nenhum a gente pedir as coisas para Deus, a gente falar com Deus. Só que veja só, imagine que você tenha alguns amigos, entre aspas. Você é um cara que tem muito dinheiro, é um cara rico, né? Você tem lá dinheiro na bolsa de valores, você tem vários amigos, os caras vêm e falam com você, toma café com você, chama você para ir jantar na casa deles, fala que você é humilde demais, né? E eles vão ali enchendo sua bola. Um dia você quebra. E aí aqueles caras que eram seus amigos, igual os amigos do filho pródigo, né? Mesma coisa. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha colegas ali. Mas quando ele não tinha mais ninguém. Como que você ia se sentir? Só para a gente ter uma ideia do coração de Deus. Eu sei que Deus ele não fica sentido com nada. Deus não vai ficar bravo, com raiva, né? Não, Deus não perde tempo com isso. Entendeu? Deus não tem problema porque ele tem que perdoar a gente, porque ele está chateado com a gente. Deus não fica chateado com a gente. Mas é só para você ter uma ideia de como que é um relacionamento. Né? Um relacionamento. Agora, vamos pensar nesses mesmos colegas que abandonaram. Agora vamos ver uma esposa. Ela fez uma aliança, o cara é rico. Agora o cara está na pobreza. E ela está lá junto com o cara. Ela luta junto com ele. Ela continua, ela não desiste dele. Ele não é mais um cara cheirosão, todo internado, internado que eu falo, não é de internação não, de cheio externo mesmo. Tá bom? Fica tranquilo, tá bom? Todo bonitão, cheiroso. Não é mais, ele chega suado, ele chega rastejando em casa. Mas ela continua no dele. Por quê? Porque tem uma responsabilidade. Foi um nível de intimidade. Não é as coisas não acontecerem que vai separar ela do marido. Entendeu? E assim também o marido com a esposa. E assim também o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento em casamento a gente ter problema e a gente pula fora, então a gente não tem aliança. A gente é multidão dentro do casamento. O relacionamento com Deus também. Se a gente está com Deus somente quando Deus dá as coisas para a gente,
Então, não existe um relacionamento de intimidade com Deus. É apenas multidão. Então, se a gente quiser crescer espiritualmente, a nossa relação com Deus, a gente precisa sondar as nossas motivações. Por que eu tenho buscado o Senhor? Se vier uma luta, se vier uma dificuldade na minha vida, o que eu faço? Eu vou abandonar ou eu vou sair pulando de igreja em igreja até encontrar uma igreja para resolver o meu problema? Então, se você vai de igreja em igreja pulando para ver se ele resolve o seu problema, então você não está atrás de Jesus também. Você está atrás de uma organização que seja poderosa para resolver e solucionar os seus problemas. Você entende? Será que o nosso nível de relacionamento com Jesus, será que é de multidão? Pergunta para o irmão, o que você acha, irmão? Seu nível é de multidão? Você não precisa responder para ele não, tá? Você pode ficar só para você pensar um pouquinho. Qual que é o seu nível? Qual que é o seu nível? Você vê multidão traz até oferta. Você viu lá o menino lá, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava lá no meio da multidão, ele deu oferta. Então quem quer dar uma multidão não dá oferta, dá até oferta. Mas se não acontecer, eu estou fora. Se não está acontecendo do jeito que eu quero, porque Jesus muitas vezes ele não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer, entendeu? Do jeito que a gente espera. A gente vê lá o caso lá de Sara, que tentou dar uma força para Deus. Deus tinha prometido um filho e falou: então, Abraão, se Deus prometeu um filho, eu não posso ter filho? Então, deita com a minha serva Agar. E aí o filho dela vai ser meu filho, porque ela é minha escrava. Querendo dar jeito das coisas. E não era aquilo que Deus queria. Não era para fazer aquilo. Então, às vezes, as pessoas nessa questão de querer tantas coisas de Deus começam a querer dar jeito. E a multidão é assim. A gente pode dizer que nesse aspecto aqui, a Sara foi multidão. Então, se Deus não opera do jeito que eu espero, se não acontecer a cura. Por exemplo, teve um cara que era cego, e Jesus cuspiu no chão, fez barro e jogou no olho dele. Coisa doida, né? Você vai lá no médico, lá eles vão vir com todo cuidado, Jesus chega e taca um barro, um cuspe nele. Todo ruim, e taca no olho do cego e fala para você, ele curou na hora, não curou. Jesus falou: vai até o tanque, se eu não me engano, tanque seu, vai lá e lava, se lava lá. E o cara foi, então a coisa não aconteceu na hora, ele teve que ter um processo até acontecer. Você tem paciência para esperar o processo de Deus acontecer na sua vida? Se você não tem paciência, então você está no meio da multidão. E aí você não cresce espiritualmente, porque na multidão não tem muito crescimento espiritual. O nível de intimidade é muito baixo. Mas aí tem um outro nível de intimidade, um outro nível de relacionamento, vamos dizer assim, que é aquelas pessoas que às vezes ela está lá no meio da multidão, mas ela vai de vez em quando e tem um relacionamento com Jesus. De vez em quando ela tem um relacionamento com Jesus. Ela não está com Jesus só por causa de bênçãos, Ela está com Jesus por uma convicção, mas a convicção dela não é tão forte a ponto de ter um compromisso, botar uma aliança no dedo. Então a gente vê aqui o relacionamento de pessoas que seguem Jesus ocasionalmente. Dependendo da ocasião, ele segue Jesus.
Dependendo da ocasião, ele não segue Jesus. Vamos lá em João capítulo 19, versículo 38 até o 40. Então esse é um outro tipo de relacionamento. A pessoa cresce, espiritualmente cresce, mas ainda não chega onde Deus quer que a pessoa e leva a pessoa até aquele lugar. Diz assim: olha, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Vamos ler o versículo 41 também. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Um sepulcro que nunca tinha sido usado. Então, a gente vê aqui esses dois irmãos, né? Irmãos que eu digo irmãos em Cristo, José de Arimateia, e você vê que ele fala também sobre Nicodemos, explicando sobre Nicodemos. Quem lembra de Nicodemos aqui quando a gente pregou sobre o novo nascimento, falando sobre o novo nascimento, né? Falando aqui nessa questão do novo nascimento, a gente falou sobre Nicodemos. Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite. Então aqui ele faz questão, né? João, ele está escrevendo, ele faz questão, ó, o Nicodemos estava junto, tá certo? Nicodemos era aquele cara que foi procurar Jesus de noite. Então às vezes você não sabia o que tinha acontecido com ele. Ele se converteu. Nicodemos era sacerdote judeu lá, né? Era um dos camaradas lá, dos escribas, né? Dos fariseus lá desse povo, e ele se converteu. Mas ele ainda continuava com dificuldade em seguir Jesus. E ele está levando dinheiro aqui, ó. 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então ele está levando algo de valor. Então esse nível aqui já é um nível mais íntimo, né? Só que ainda não é bastante. José de Arimateia, como você vê aí, ele é um discípulo mais oculto. Entendeu? Sabe aquele crente assim, ó, que ninguém sabe que ele é crente? Ele nem fala para ninguém, porque ele tem vergonha. Falar que eu sou crente, não. Está lá na escola, ele não fala que ele é crente. Se ele falar, ele pode ser criticado, então ele não quer estar bem no meio da galera. Ele não fala que ele é crente porque ele também quer fazer as coisas que os outros fazem. Tem gente que é assim. Aí já é multidão, né? Não é nem o seguidor ocasional, né? Tipo assim, se ele falar que ele é crente, aí os caras vão começar a dizer, não, mas você faz isso. Então, se ele não fala que ele é crente, ele faz as coisas erradas e ninguém vai falar nada. Então, ele fica ali, né, oculto. Mas está mais para a multidão que para seguidor ocasional. Nicodemos aqui, então, José de Arimateia e Nicodemos. E a gente vê nesses dois aqui que eles investem financeiramente no nome de Deus. Então, eles são gente que estão investindo. Tá certo? Eles estão colocando ali. A gente só coloca dinheiro naquilo que a gente acredita. Então eles acreditavam em Jesus. Eles acreditavam nas palavras de Jesus. Eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E eles investiam naquilo ali.
mestre, no momento, poxa, morreu. Mesmo assim, ainda eles continuam acreditando em Jesus. Parecia que tudo tinha se acabado, mas eles continuam acreditando em Jesus. Então, por exemplo, você crê, você ser usado por Deus, você ter dons espirituais, é muito bom. Só que tem gente que pensa que ele tem dom espiritual, e aí ele pensa que ele nunca vai cair. Porque ele é usado por Deus, ele pensa que ele tem dom espiritual, então ele tem intimidade com Deus, e ele nunca vai cair. Cai sim. Então fica atento. A Bíblia fala assim: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Fica atento. Outra coisa que a gente vê nesses homens aqui é que eles buscam conselho quando eles necessitam, né? Igual o Nicodemos, ele foi, encontrou com Jesus a cada vez. Jesus ficou muitos anos e ele não foi andar com Jesus. Mas, quando ele queria conversar com Jesus, ele marcava uma audiência. Entendeu? Então, se eu fosse, por exemplo, Jesus, eu não sou Jesus, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Se eu fosse Jesus, eu até podia de repente torcer seu pescoço. Estou brincando. Jesus, se eu fosse Jesus, e aí de repente eu sou aquele cara, estou aqui no escritório da igreja. Aí o irmão está passando por um problema. Ô pastor, dá para marcar para conversar? Ou quando aquele negócio está todo já desarrumado, ele acabou com tudo, já destruiu tudo, aí ele vem e procura. Se eu fosse Jesus, eu não sou Jesus, hein? Fica tranquilo, tá? Então, nesse caso, é isso que a gente faz com Jesus. O que a gente às vezes faz no relacionamento com um pastor. Esse é um seguidor ocasional. É aquele que ele está junto de vez em quando. De vez em quando ele está junto. Mas ele não fecha realmente e fala não. Na alegria, na tristeza, em todo momento. Investe financeiramente, busca conhecer na hora que precisa, mas fica oculto. Não quer ser conhecido, não quer um relacionamento mais profundo. Não quer se envolver muito com a obra de Deus. Ele vai até aqui, olha, até aqui, você pode contar comigo. E eu acho muito legal isso, as pessoas serem sinceras, porque no próximo nível de relacionamento, você vai ver que Jesus, ele vai falar para a pessoa calcular se ela quer esse nível de relacionamento com ele, porque se ela quiser, tem um preço a ser pago. Se ela quiser, tem um preço a ser pago. Então, tem alguns seguidores que são ocasionais, que até de repente pensaram que era discípulo, porque a gente pensa às vezes que a gente é discípulo de Jesus, mas aí na hora que a coisa não vai do jeito que a gente imagina, a gente quer pular fora. Aconteceu isso lá em João capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, Jesus só tinha pregado, hein? Num sermão, os caras já foram embora. Ouvindo tais palavras, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem não pode ouvir? Quem não pode ouvir? Vai no versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, por causa da pregação que Jesus fez. Uma pregação que foi mais dura um pouco, o pessoal não assistiu. Só na pregação. Quando chegou na hora do apelo, os irmãos foram tudo saindo da igreja. Não, isso aqui é muito duro. Não pode com isso aqui não. Não pode. E aí, você vai ficar aqui? Até que nesse momento, se eu não me engano, nesse momento aqui, Jesus ele pega, vira para Pedro e fala: você não vai embora?
Falou: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida. Aleluia. Para onde eu irei? Você vê lá na frente, o Pedro nega Jesus. O Pedro volta para a pescaria, volta para a vida antiga. Mas aí Jesus encontra com ele de novo, e aí Jesus se torna o homem que ele se tornou. Um homem diferente. Não era perfeito ainda, não. Mas olha, a sombra dele curava. Às vezes o Pedro estava passando na rua assim, ó, as pessoas começaram a colocar os enfermos para fora. Porque se só batesse aqui e tocasse, a sombra dele tocasse as pessoas, tinha gente que era curada só do Pedro passar perto. Que unção, irmãos. Jesus falou para ele, falou: ó, você pode fazer coisas maiores do que eu fiz, Pedro. Jesus fala para nós: você pode fazer coisas maiores. Já pensou, irmão, você fazer coisas maiores do que Jesus? Jesus diz que você pode. Só que o nível tem que ser maior. Se a gente quer ver mesmo as coisas acontecendo, nós não podemos ser multidão e não podemos ser seguidores ocasionais. Nós temos que ir além. A gente tem que ir além do relacionamento. Então, às vezes, você pensa que seu relacionamento vai ser, né, quando você está louvando, quando você está adorando, você sente assim a presença de Deus. Você acha que isso é intimidade. Mas se isso está sendo intimidade, vai te levar para um nível mais profundo. Se você está orando ali, de repente você começa a falar em línguas, em mistérios, ou usar com dons espirituais, você fica, poxa vida, impactado com aquilo. Você pensa assim: pô, tem intimidade com Deus. Realmente você teve um momento ali de intimidade com o Senhor. Mas não é só isso. Se você tem um nível de intimidade, você não vai ficar só na oração, no jejum, na palavra, na adoração. Você vai se posicionar. Você vai ter responsabilidade. Entende? Você vai ter responsabilidade. Responsabilidade, a palavra responsabilidade significa você dar uma resposta a alguma coisa. Alguma coisa que é determinada para você é o que a gente pode chamar também de encargo. Encargo o que é? É igual. Encargo é quando você faz as coisas sem, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas de repente pensam até o contrário de você, mas o encargo faz você fazer as coisas. Faz você fazer as coisas. Então, tem dia que eu sinto uma responsabilidade tão grande, irmãos, tão grande. Assim, não é um peso de cansaço. É uma coisa assim: você tem que fazer isso aqui, porque se você não fizer isso aqui, vai acontecer alguma coisa que vai prejudicar outras pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu estou cansado, eu estou com sono, mas aí eu sinto assim: não tenho que orar. Eu levanto babando e vou orar. Ninguém está vendo, eu podia orar, mas o encargo me leva a fazer aquilo. O encargo me leva a pregar o evangelho. Eu podia chegar assim. Tem gente que é assim, né? Vai lá na internet, pega lá um sermão lá e bota para pregar. Não estuda, não cavoca negócio para poder desenterrar os tesouros. Mas você pregar, por exemplo, você tem que ter um encargo para pregar, porque você não está falando qualquer coisa, é a palavra de Deus. A gente se guardar, a gente lutar contra o pecado, para não pecar, para não cair. Não é só por nós, mas é pelo outro que está olhando para a gente. Então o encargo já é isso. Essa responsabilidade.
E aí a gente entra então na onde Deus Ele quer que todo irmão chegue nesse relacionamento, que é o relacionamento discípulo com Jesus. Vamos lá em Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 26 até o 33 a gente vai. Diz assim: olha, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e não aborrece, quer dizer, pastor, que eu tenho que aborrecer meu pai para fazer isso hoje em dia, né? Ainda hoje eu vou criar um aborrecimento para ele. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de você dar prioridade para Deus. Lembra uma vez que Jesus falou assim: olha, uma pessoa que queria seguir Jesus. E aí Jesus falou com ele, ele falou assim: ó, deixa eu enterrar meu pai. Se meu pai morrer, quando meu pai morrer, eu vou e te sigo. E aí Jesus falou assim: ó, deixa os mortos enterrar os mortos. Então o que Jesus estava querendo dizer com isso aí? Ele estava querendo dizer prioridade. Dar prioridade para o reino de Deus. Dar prioridade para o reino de Deus. Às vezes a gente dá prioridade para as coisas aqui que são passageiras. Então, se a palavra aborrece, é porque às vezes a gente vai ter um cara que é discípulo, que quer ser discípulo, às vezes o pai dele vai ficar às vezes chateado, porque ele vai dar prioridade a Deus. Às vezes a mãe, às vezes a mulher, às vezes os filhos, às vezes os irmãos, as irmãs, e às vezes a própria vida dele. Às vezes ele não vai, né? Ele está com vontade de tanta coisa, mas ele pega e ele deixa de fazer algo para ele fazer algo para Deus. Entende? Olha só, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a cruz, ela é tomada, ela é uma coisa assim, que você escolhe pegar ou não. Mas ele fala que sem cruz você não pode ser discípulo. É uma escolha. Tomar cruz ou não. Tomar cruz, o que é tomar cruz? É abrir mão da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, né? Tomar cruz é quando a sua carne está gritando para você fazer alguma coisa e você não faz aquilo que a sua carne está desejando, porque você sabe que aquilo que a sua carne está desejando não é vontade de Deus. Isso é tomar cruz. Tomar cruz é, de repente, você está num relacionamento errado e aí você fala: pô, peraí, vou quebrar isso aqui agora, eu vou acabar com isso, vai doer, você vai ficar mal, você vai ficar em depressão, mas você sabe que esse relacionamento é vontade de Deus. Aí o que você faz? Você toma cruz, porque você quer ser discípulo. Você vai aborrecer quem? Você vai aborrecer a pessoa que você está gostando dela, né? Você pensa que você ama, mas você nem ama nada, mas você tem que fazer. Entendeu? Você tem que fazer, porque você decidiu que você quer ser discípulo. Discípulo é assim. Peraí, se isso aqui está escandalizando, eu vou parar com isso aqui. Isso é ser discípulo. Entendeu? Isso é ser discípulo.
Meu pai, antes de converter, ele era um cara viciado em bebida, em cigarro. E durante 2 anos e meio ele falou para mim, meu filho, durante 2 anos e meio eu ainda sonhava, às vezes acordava e tinha sonhado que eu tinha fumado, tinha sonhado que eu tinha bebido. Eu acordava mal, eu ia para Jesus e pedia perdão para Jesus. E eu nem tinha feito nada, mas mesmo assim eu pedia perdão, porque eu não queria, nem em sonho eu queria voltar para aquela vida. Aí, minha família foi, os filhos nasceram, né? E aí a gente foi crescendo, um foi casando aqui, outro foi casando ali. E aí tinha cunhado meu, que não era muito assim, não tinha a mesma pegada cristã que a gente tinha, ia na igreja. Então chegava no final de ano, ia para o Natal, eles queriam levar champanhe. E eles falavam, toma só um pouquinho. Para falar, não, de jeito nenhum. Eu vou tomar um champanhe aqui, daqui a pouco estou tomando outra coisa. Não quero saber disso. Não quero saber. Por quê? Porque ele não queria perder aquilo que ele tinha conquistado no Senhor. Porque toda vez que você cai, você perde aquilo que você conquistou, você tem que fazer de novo. E aí é o papel que você não está sendo discípulo. Você está sendo talvez multidão, você está sendo um seguidor ocasional. Você é crente. Você aceitou Jesus. Você segue Jesus. Mas tem gente que está às vezes seguindo Jesus de longe. Seguindo Jesus de longe. Não quer ter muito relacionamento. Só que Jesus está dizendo aqui, olha, quem não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz fala da gente pagar o preço que a gente esqueceu. Fala da gente ser perseguido. Fala da gente ser humilhado. Sabe quando você dá aquela vontade assim de você brigar, né? Aquela coisa assim. E aí o que você faz? Toma a cruz. Que com a cruz, irmãos, não dá para você bater ninguém. A cruz é pesada. A cruz é o lugar onde a nossa carne é crucificada. Então aqueles que foram crucificados com Cristo, eles já não vão mais fazer a vontade da carne. Então chega um ponto na nossa vida cristã em que nós precisamos de ser crucificados com Cristo. É na hora que a gente é discípulo de verdade. É na hora que a gente é discípulo de verdade. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus começa, olha só. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, Jesus começa a falar de construção. Só que ele não está falando de construção, ele está dando um exemplo da construção. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Está vendo, Zé Maria? É por isso que eu falo para o Senhor, Zé, quanto que nós vamos gastar aqui? Né? Eu preciso saber. Porque eu preciso saber se eu tenho condições de fazer. Porque senão eu começo a fazer e não consigo terminar. Aí eu chego e falo que eu quero ser discípulo. Mas você já viu o preço que é ser discípulo? Você está disposto? Então, qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Olha lá, não diz que é crente? Olha lá agora a situação dele. Não fez o cálculo. Entendeu? Olha lá. Está vendo? Olha lá o crentão. Você é crentão, meu irmão. Aí vem o diabo para usar você. Para você sair mesmo, largar tudo e abandonar tudo. Mas o que é isso? É que você não fez o cálculo.
A gente precisa de fazer o cálculo. Às vezes a gente chama alguém, olha, nós estamos sentindo de Deus a gente separar você para ser um pastor. A pessoa já fica toda animada, eu sou pastor, né? Quando ele vê as coisas que o pastor passa, ele vai falar assim, nossa, por que eu fui fazer isso? Né? Porque todo mundo vê essa coisa do pastor, o pastor pregando, vê a coisa bonita, né? Vê a coisa bonita, pô, que legal, falar na frente. Pô, que legal ser um músico na igreja, mas ninguém sabe o preço que é isso. Que legal ser um líder de célula, mas tem que ver o preço. Tudo tem um preço. E aí a gente tem que ser discípulo. O discípulo tem que calcular, ver se você consegue. Ver se dá para fazer o cálculo aí, se você vai, né? Para não suceder que tendo lançado os alicerces, não poderá acabar todos os homens dele. Dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Aí nesse negócio de construção, né, Jesus fala assim, não construa sua casa na areia, né? Mas construa sua casa sobre a rocha. Porque na areia, se você fizer sem base, aí vem a chuva e leva. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Não foi o que o Jacó fez com Esaú? Foi, né? O Jacó tinha feito um monte de coisa que tinha sido ruim, errado, pecado. O irmão prometeu que ia matar e ele vai se encontrar com o irmão. Quando ele viu, o irmão estava indo com 400 homens para pegar ele. Aí ele pega e manda gente na frente, porque ele sabe que não ia dar conta, né? Você pega, você está, né, com o cara aqui no telefone e fala, rapaz, eu vou quebrar a sua cara, vem aqui, porque agora você vai ver. Aí de repente o cara pega, tá bom, tô indo aí. O cara desliga o telefone, vem e aparece aquele homem rã. Já viu aqueles homens rã? Né? O cara não consegue nem fechar os braços direito. Aí você pensa assim, o cara está com o braço assim, né? Porque ele é metido. Não é que é metido, é que tem tanta coisa aqui embaixo, não dá para o braço encostar, né? Não é normal igual a gente assim, entendeu? E dá para ficar fininho. Aí você olha aquele homem assim, aí você chega assim, você falou que você ia quebrar a cara dele. Você fala, rapaz, que bom que você veio aqui. Vamos tomar um café aqui para a gente conversar, para a gente ajustar. Sabe aquele negócio que você devia para mim? Então, rapaz, vamos deixar esse negócio para lá, né? Manda e vai ter paz. Por isso que Jesus já falou assim: seguir a paz com todos, você não sabe quem está do outro lado. Bom, assim pois, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo é dar prioridade para Deus, é deixar os mortos enterrar os mortos, e a gente não ficar deixando para depois. Se Deus me chamou agora eu vou. Se Deus está me chamando agora eu vou. A gente teve sexta e sábado, a gente teve aqui o célula aqui. E aí Deus tocou meu coração para mim falar uma palavra lá de Mateus, capítulo 9, no verso 35 até o 38, e no capítulo 10, no versículo 5 em diante. No capítulo 9, então, para a gente ver que é uma continuação, né? Do capítulo 9 entra no capítulo 10, é uma continuação.
Jesus pega, olha e vê uma multidão, e ele fala assim, ele olha para a multidão, e ele fala, grande é a seara. Ele fala, mas são poucos trabalhadores. Tem muita gente para converter, mas tem pouca gente para ganhar elas para Jesus. Isso que ele está falando, né? Aí ele fala assim para os discípulos. Ele vira para os discípulos e ele fala, rogai ao dono da seara para que ele envie trabalhadores. Se ele fala isso para os discípulos começam a orar. Pai, envia trabalhadores, Senhor, para que as vidas possam ser salvas, para que essa multidão encontre o verdadeiro pastor. Aí a Bíblia continua, entra no capítulo 10. Aí Jesus começa a escolher os discípulos. Aí Jesus escolhe os discípulos, dá o nome deles ali. E aí no versículo 5, Jesus pega os discípulos e fala, vamos lá. A Bíblia fala que Jesus deu autoridade para eles expulsarem demônios, para eles orarem, para eles pregarem o reino de Deus. Eles não tinham o conhecimento que Jesus tinha. O conhecimento deles era bem menor que o de Jesus. Mas Jesus acreditou. Vão e façam a minha obra. Vão e façam a minha obra. Então olha só, aqueles que oraram para o Pai enviar, foram enviados. E é assim que funciona. Né? Às vezes você está orando e falando, oh Deus, envia um líder aqui para abrir uma célula. Já está lá. É você. Porque se você já está sentindo esse encargo no coração, que tem que abrir uma célula, é porque Deus já está chamando você. Alguma coisa está acontecendo com você. E é que você não está entendendo. Você não está entendendo. Você fica orando e pedindo para Deus usar outras pessoas para fazer a obra. Mas você está orando e pedindo para Deus mandar trabalhador? Aí no próximo capítulo da sua vida, ele fala assim, vai. Você olha assim, você vê aquele. Você está lá na célula lá, e você vê aquelas crianças assim. Aí você olha assim e fala, poxa, as crianças estão trabalhando aqui. Eles começam a pensar assim. Aí eles pensam assim, depois ele vai para casa com a consciência toda pesada. Nossa, quem precisa das crianças? Jesus falou, deixar vir a minha Espírito Santo, que delas é o reino dos céus. Eu falei que as crianças estão trabalhando. É porque Deus está chamando você. Você não está entendendo. Deus está chamando você para você abrir célula de criança. Você quer ter intimidade? Meu pai sempre falou para mim, pai, que eu admirava meu pai. Eu admiro meu pai. Eu admirava muito ele. Porque ele era um discípulo mesmo. Tudo que ele tinha para ele poder fazer, se ele tivesse pagar o aluguel da igreja, ele pagava. No bolso dele. Ele fazia, irmãos, o que fosse necessário pela obra do Senhor. Tudo que ele podia fazer. Logicamente que um dia eles falaram para ele largar a família e ir lá, ele sabia que aquela não era a vontade de Deus para ele fazer teologia. Falou, não, vou continuar aqui. Aí ele foi humilhado, foi jogado de lado. Mesmo assim Deus honrou ele. A igreja que meu pai era pastor, saiu um jornal lá nos Estados Unidos. A igreja dos milagres. Porque onde meu pai andava, Deus operava milagres. Saiu lá, na igreja de lá, a igreja de Deus Pentecostal do Brasil, lá nos Estados Unidos. Saiu um jornal. Os americanos vendo lá. A igrejinha do pastor Eduardo. Eu admirava meu pai por causa disso.
porque não tinha tempo para ele. Ele não deixava, irmãos. Não era se ele fosse pregar na igreja, ele ia na igreja, não. Mesmo que ele não fosse pregar. Mesmo que ele não fosse pregar. Estava chegando no final da vida do meu pai, às vezes meu pai estava pregando, e de repente, às vezes ele não conseguia dar conta. Ele percebia que não ia dar conta. Ele pegava, me chamava e falava: filho, chamava, eu de pregar aqui. E eu continuava pregando aquilo que ele estava pregando. Aconteceu isso com você também nessa semana. Na última vez que eu não estava aqui, Samuel assumiu e pregou no lugar dele. Então ele estava às vezes assim, sem condições. E às vezes a gente, por causa de qualquer coisinha, você entende o que é ser discípulo? Tem que calcular, irmão. A gente tem que calcular. Qualquer coisinha, não vou trabalhar no encontro. Pô, por que não se guardou? Não é por encontro que você tem que se guardar, você tem que se guardar para Deus. Se tem alguma coisa que você ama mais do que Deus, você se entrega a qualquer coisa, isso é idolatria. Isso está tomando lugar de Deus na sua vida. E se isso está tomando lugar de Deus na sua vida, você não é discípulo. Quero dizer para você não é discípulo. Agora não. Mas Deus quer que você se torne discípulo. Sabe por que Jesus quer discípulos? Porque discípulo, ele vai aonde Deus mandar. Ele não olha para as vontades e os desejos dele, né? Ele abre mão. Não estou com vontade, mas eu vou. Eu não estou bom para ministrar louvor hoje, mas vou. Estou legal, passando um monte de coisa, está difícil. Estou doente, mas eu vou. Não estou bem hoje para pregar. Quantas vezes, irmãos, eu fui pregar e eu estava mal, triste. E eu vim pregar, gente. Por quê? Ia fazer encontro. Você sabe, nesses tratamentos aí que eu estava fazendo há pouco tempo atrás, que ia lá nos médicos, lá os caras colocavam os negócios dentro de mim. Você sabia que um dia eu fui para acampamento e fiquei todo mijado? Lembra disso? Tudo mijado. Que vergonha. Fiquei envergonhado. Fedido. Mas, irmão, é Jesus. Ele merece toda a honra. Ele merece toda a glória. Você está disposto a abrir mão? Se você quer ter intimidade, você está disposto a abrir mão dessas suas vontades, desses seus desejos, desses seus quereres, para você fazer a vontade de Deus? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Eu queria que você disse qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Olha para Deus agora e fala.